filmando com a GoPro mesmo, arrumando as coisas pra voltar pra Brasília. Dia de volta agora, bike já tá no carro, vamos nessa. Ali com essa sapatilha aqui, que foi a sapatilha que eu fiz o Brasil Ride. Tinha tempo que eu não usava ela, tinha esquecido tanto que ela é boa. Essa sapatilhazinha é confortável demais. Ela não é tão resistente quanto as outras que eu tenho, mas sobreviveu ao Brasil Ride. Mas a bicha é confortável de verdade. Isso aí, povo, chegamos em Brasília. Só ver se o carro tá trancado. Tá. Já na segunda viagem aqui para pegar malas do carro, trazendo a bicicleta também. E é isso, 3 horinhas de viagem de carro, rolando bloquinho aqui em Brasília para tudo que é lado, trânsito fechado num monte de lugar e aparentemente tá rolando uma pancadaria por aqui por perto. Por esses outros que eu fico em casa. Pera aí. Como terça-feira de carnaval, 3 horas de estrada e tal, vamos, para dar uma agilizada aqui, falar sobre algumas notícias e fazer um perguntas e respostas. Tem um tempinho que eu não faço, já que tivemos feriado, geralmente fazendo no domingo, mas aí como domingo teve assunto, falar hoje. Mas antes, primeiro algumas notícias interessantes do dia de hoje, como a gente vem acompanhando essa novela aí dos freios a disco e tal no ciclismo de estrada. Bom, primeiro teve aquele negócio lá que o cara falou que cortou o pé dele, a gente fez o vídeo falando que não, muita gente falou que não também. Aí a organização dos ciclistas falou que ia processar o UCI, porque o UCI tá cagando pros atletas e tal. E aí hoje o grupo que representa a indústria do ciclismo, as empresas e tal, mandou uma carta meio que repudiando essas afirmações aí da organização dos ciclistas e tudo, mostrando que não tem evidência nenhuma de que aquele corte na sapatilha do cara foi causado por um freio a disco, que não tem evidência nenhuma de que o corte do ventoso foi causado por um disco e tudo. Então eles resolveram bater dessa vez. No ano passado, quando o ventoso virou e falou não, minha perna foi cortada por um freio a disco, simplesmente suspenderam, não fizeram investigação nenhuma, não fizeram nada, simplesmente deixaram a parada do jeito que estava, suspenderam os testes de freio a disco. Agora, dessa vez, eles tentaram fazer de novo, só que o pessoal virou e falou, não, cadê a evidência? Cadê a real? Não é simplesmente você chegar e falar que foi o disco que cortou e pronto, tá tudo suspenso. Agora, dessa vez, eles pediram uma investigação séria, pediram que fosse feita uma análise realmente para saber se realmente foi o disco ou não, e tá muito óbvio que não foi o disco, houve uma resposta dessa vez. Vamos ver aí o que vai rolar nos próximos dias. Uma outra coisa, o Sagan, o Greg Van Avermaet e o Van Mark estão correndo o risco aí de talvez levar uma multa, porque durante a prova Loop Het Nieuwsblad, que aconteceu no sábado, que foi a primeira clássica de paralelepípedos do ano, eles andaram pela calçada. Em um dos trechos lá, um trecho rápido, eles estavam escapados e eles saltaram para a calçada para fugir ali dos paralelepípedos durante um trecho. Aí um ciclista chamado Edward Theuns, ele publicou no Twitter dele a foto dos 3 e mais um outro ciclista da Astana, se eu não me engano, lá atrás, andando pela calçada. Isso gerou um rebuliço e tal, e existe a possibilidade deles levarem uma multa e tal, enfim, mas não é certo que isso vá acontecer. Só para lembrar, essa prova foi o Greg Van Avermaet que venceu, o Sagan ficou em segundo lugar. Bom, então vamos para as respostas das perguntas. O vídeo de ontem lá sobre o teste da GoPro e o do drone deu bastante visualização, então tem bastante pergunta. Então vamos para as perguntas que o pessoal fez. Eu vou tentar responder algumas delas aqui. Bom, primeiro que mais ganhou like aqui, Henrique, assista os vlogs gringos e eles usam suporte de peitos, mas são ótimos. Só uma dica, erga um pouco a GoPro, tipo 2 dedos, a câmera está pegando muito a bike e tal, beleza. Bom, esse foi o Augusto Galeski, não foi bem uma pergunta, foi mais um comentário, uma sugestão. Também achei que ela ficou filmando um pouco para baixo, mas ali como eu tava mais para testar a coisa mesmo, mas realmente pode levantar um pouquinho que vai ficar melhor mesmo. Aqui o Rafael Blasco Oliveira, também não é uma pergunta, é mais um comentário, mas acho que vale a pena. Henrique, hoje me pesei e depois de 5 meses de bike e academia acabo de chegar à marca de 20 quilos perdidos.
E outra coisa, adorei essas imagens com a câmera no peito. Bom, Rafael, parabéns, é muito legal ver essa galera que sai do sedentarismo ou da obesidade por conta da bicicleta e conseguem aí entrar numa nova fase da vida. Então, parabéns para você. Henrique, fala sobre a parafina derretida como lubrificante de corrente. Esse é o Orlando Eduardo Pereira. Cara, posso estar sendo ignorante aqui, mas confesso que é uma novidade para mim. Não sabia desse uso de parafina derretida como lubrificante. Não consigo ver como isso é uma coisa muito prática, porque você vai ter que acender uma vela, derreter, tal, jogar na corrente e tal. Não sei. Bom, algumas pessoas responderam até você aqui. O Funk YouTube Cat é o nome do cara que deixou o comentário aqui. Orlando Eduardo Pereira, horrível. A parafina endurece e não faz nada demais. Desgasta a corrente e se anda no sol a parafina pode derreter. Use o óleo de máquina que custa... É o pessoal que usa aquele óleo Singer. Também não recomendo usar o óleo de máquina porque ele é viscoso e junta muita poeira também, não é bom. Aqui, e o próprio Orlando botou aqui, eu usava esses óleos, só que suja muito mesmo. Aparentemente alguém testou aqui a parafina e não é bom. Aqui, Henrique, quantos FPS você usa na GoPro? FPS é frames per second, que é quantos frames por segundo eu utilizo para fazer a filmagem da GoPro. Eu utilizo 30, só para quem não entende muito essa coisa de filmagem, às vezes vê lá quadros por segundo, FPS, o que isso significa? O olho humano, para ele entender que uma sequência de imagens é um vídeo e não algo que vá travando, ele precisa de pelo menos 24 quadros por segundo. Então, para que você veja uma sequência de fotos e que aquilo se torne um vídeo para você, aquilo tem que ter pelo menos 24 frames por segundo. Por isso que o cinema usa 24 frames por segundo, enfim. Por exemplo, o iPhone 7 ou o iPhone 6, ele filma a câmera lenta em até 240 frames por segundo. O que significa isso? Que você consegue fazer uma câmera lenta de 10 vezes mais lenta, né? Você vai filmar você vai dilatar o tempo em 10 vezes e você não vai perder aquela fluidez da imagem, não vai ficar aquela câmera lenta assim. Essa câmera lenta é quando você tem menos de 24 frames por segundo, ou seja, 240 frames dividido por 10 vai dar 24, então você vai continuar vendo a imagem de forma fluida. Então a GoPro tem essas regulações, tem até 120 frames, se eu não me engano, mas eu uso 30 mesmo, porque primeiro gera um arquivo menor, e se eu não for fazer nenhum tipo de câmera lenta com aquela imagem, não vale a pena você ficar filmando. Então eu estava usando 30 mesmo, e está aí a explicação técnica para vocês. Essa foi a pergunta do Badan18. Aí agora a pergunta do Clemilton Viana de Albuquerque. Henrique, bom dia. Qual a duração da bateria da GoPro? Show demais, né? Então, eu ainda não fiz esse teste de deixar ela rodando até acabar a bateria. Geralmente eu ligo e desligo. Eu não gosto de longos trechos filmados pela GoPro. Então, geralmente eu faço umas filmagens ali de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos no máximo. Então, eu vou ligando e desligando. Até hoje não tive problema de acabar a bateria. Nem quando eu estava lá nos parques fazendo as imagens, quando eu estava de férias, nem agora. Hoje eu filmei, ela terminou o pedal com a bateria praticamente cheia. Então, mas eu ainda vou fazer esse teste dela acabar totalmente. Pedro Luelp, Henrique, por que você não vem fazer trilhas aqui em Sobradinho, no DF? Eu já treinei muito em Sobradinho, no DF, principalmente quando tá chegando perto da época do Brasil Ride, a gente faz alguns treinos aí. Mas é mais porque desde que eu comecei o vlog, já tava meio perto do Brasil Ride, depois do Brasil Ride eu não foquei tanto no mountain bike, mas vou aí ainda fazer. Tem inclusive o primo meu, André Bernardes, que ele é daí e ele treina muito, e um dia eu vou pedalar com ele. Harian Moura, Henrique, quantos centímetros tem o seu guidão? Ele é um guidão de 700 milímetros, ou seja, 70 centímetros. O Ian Mesquita, sou de Três Ranchos, tem um aeroporto aí do lado. Ele está comentando sobre a questão como ficou bloqueado lá, o drone não ia mais para lugar nenhum, é porque aparentemente tinha um aeroporto lá perto. Bom, eu não sabia, valeu aí pelo comentário. RV Imagem 72. Olá, Henrique, qual a marca das câmeras que você utiliza? E esse suporte, que tipo ele é? Bom, eu utilizo o GoPro. Essa câmera que eu uso para filmar o vlog geralmente é uma Canon 80D, com o microfone da Rode e tal. Eu uso muito meu iPhone, as imagens que eu fiz durante o pedal que eu falo, que eu vou testar o drone, blá blá blá, aquilo é com o iPhone 7, câmera da frente do iPhone 7 mesmo, e eu utilizo uma outra câmerazinha da Canon que chama G7X, que ela é uma câmera compacta,
e eu uso ela para fazer as imagens mais de um lugar que não dá para levar a câmera tão grande, eu levo a menorzinha. Então essas são as câmeras que eu utilizo. Aqui o Maurício Alexandre da Silva Filho, muito legal, belas imagens. Foram quantos quilômetros? Esse pedalzinho que eu fiz deu 45 quilômetros. É um pedal curto, mas ele é bem bacana. Ele é só estradão, na verdade, mas ele passa por uns lugares bem bonitos e tudo. E eu não conheço muitas trilhas lá em Três Ramos, então é um lugar que eu conheço, assim, pelo menos faz algum treino, né? A Connection Deep, o canal do cara aqui. É questão do vento na GoPro. O que você achou, Henrique? Ela é melhor do que as outras, né? Do que as GoPros anteriores. Ela tem mais microfone, então ela tenta escolher o microfone que tá com a melhor som e tudo. Então é melhor do que as outras GoPros, mas ainda não é bom. Eu não uso muito a GoPro para captar áudio, geralmente eu uso iPhones, então eu não uso muito justamente porque eu não acho o áudio dela das melhores qualidades, mas é um pouco melhor. Dessa Session, como ela não tem a caixinha, ela fica exposta, o áudio acaba ficando melhor do que quando você usa aquela caixinha estanque. Aí o áudio fica parecendo que está dando um ovo. Então, bom, encerrar aqui com esse Japa Life, porque o passador tá de cima e o outro tá para baixo. Na verdade, só tem um passador, porque esse grupo é um grupo de uma coroa só, então só tem o passador traseiro. E aquele outro negocinho que tá para cima lá é a trava da suspensão. Aquilo ali é a trava da suspensão da RockShox, que ela fica na parte de cima do guidão. Então é a trava da suspensão dianteira e traseira. E, bom, é isso então, galerinha. Só encerrando aqui as perguntas e respostas do último vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui, deixa seu comentário e se inscreva no canal para ajudar a gente. Beleza? Então, até amanhã, galera. Aquele abraço. Falou pra vocês. Bom, e lembrando que quinta-feira eu e Maminha estamos zarpando em direção a Araxá. Então, vou ver se amanhã eu deixo a mountain bike na revisão. E é isso aí. Falou, abraço, tchau.